Eu só fui entender que aquela viagem não era comum quando percebi que eu chegaria ao amanhecer sem estar realmente sozinho em nenhum momento, mesmo quando a estrada parecia vazia. Antes disso, tudo começou de forma normal, como sempre foi na minha vida de caminhoneiro. Eu saí de casa ainda de madrugada, seguindo a BR-040 para mais uma entrega, tentando manter a mente focada no trabalho e deixar de lado o que tinha acontecido horas antes no meu bairro. A vizinha da rua de cima tinha se casado naquele mesmo dia e morreu logo depois, atropelada por um caminhão na estrada. Uma notícia que abalou todo mundo e que eu tentei ignorar para não viajar com a cabeça pesada. Eu conhecia ela desde criança, sabia do casamento, tinha visto a movimentação na casa dela, mas naquele momento eu só queria seguir meu caminho e cumprir a viagem. Enquanto avançava pela rodovia, eu não imaginava que aquela morte ainda não tinha terminado, que algo daquela história estava prestes a entrar na minha jornada e que, a partir dali, cada quilômetro percorrido me levaria mais fundo em uma experiência que não terminou quando o motor foi desligado, apenas começou ali, naquela madrugada, abrindo o caminho para algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. Conforme eu avançava pela BR-040, comecei a perceber que aquela viagem não seguia o ritmo normal das outras. A estrada parecia longa demais, como se os quilômetros demorassem a passar, e uma sensação constante de alerta tomou conta de mim, sem um motivo claro. Eu seguia atento, mantendo a direção firme, quando notei algo fora do comum à margem da rodovia. Não era um carro parado, nem um animal, mas uma presença que não fazia sentido estar ali naquele horário. Meu primeiro pensamento foi que alguém precisava de ajuda, e por alguns segundos considerei diminuir a velocidade. Mas algo dentro de mim dizia que aquela decisão mudaria tudo. A lembrança da morte da minha vizinha voltou com força, e uma ligação estranha começou a se formar na minha mente, mesmo sem eu querer aceitar. Ignorei e segui em frente, acreditando que tudo não passava de coincidência e cansaço acumulado, sem imaginar que aquela seria apenas a primeira vez que algo tentaria cruzar o meu caminho naquela madrugada, e que o que eu tinha visto ainda estava longe de mostrar sua verdadeira intenção. Depois daquele momento, eu tentei racionalizar tudo e seguir concentrado apenas na viagem. Mas a sensação de que algo me acompanhava começou a crescer de forma silenciosa. Meus pensamentos ficaram confusos, como se não estivessem completamente sob meu controle, e a lembrança do acidente voltava repetidas vezes, mesmo eu tentando afastar aquilo da minha mente. Era como se alguém estivesse insistindo para que eu não esquecesse o que tinha acontecido horas antes, como se aquela morte ainda exigisse atenção. Em certos trechos, eu tinha a impressão de já ter passado pelo mesmo ponto da estrada, criando uma dúvida incômoda sobre o tempo e a distância percorrida. A viagem, que deveria ser direta e previsível, começou a ganhar um peso estranho, e eu percebi que não estava apenas seguindo para um destino profissional, mas avançando para algo que parecia preparado especificamente para mim. Mesmo sem ver nada claramente naquele momento, eu já sentia que aquela madrugada não permitiria que eu atravessasse a BR-040 sem enfrentar aquilo que insistia em se manifestar, deixando claro que o pior ainda estava por vir. Foi em um trecho mais isolado da rodovia que a situação saiu completamente do controle e deixou de ser apenas uma sensação estranha. Eu seguia atento quando, de repente, algo surgiu à minha frente de forma tão inesperada que meu corpo reagiu antes da mente. No meio da pista estava uma mulher vestida de noiva, parada, como se estivesse esperando por mim. Não era uma desconhecida. Bastou um instante para eu reconhecer o rosto, mesmo tentando negar. Era a mesma vizinha que tinha morrido horas antes, a mesma que tinha saído de casa para se casar e nunca voltou. A lógica dizia que aquilo era impossível, mas a certeza era esmagadora demais para ser ignorada.
Eu entendi naquele momento que aquela viagem não tinha mais volta, que a estrada tinha se transformado em um caminho onde passado e presente estavam se misturando de forma perigosa. Quando aquela figura deixou de estar ali sem nenhuma explicação, ficou claro que aquilo não tinha sido um aviso, mas o início de algo muito maior. E que ela não tinha surgido apenas para ser vista, mas para seguir comigo até o fim daquela madrugada. Depois daquele encontro, eu tentei seguir como se nada tivesse acontecido, mas a sensação de presença se tornou impossível de ignorar. Não era mais algo externo, parecia estar comigo, dividindo o mesmo espaço, o mesmo caminho. Em determinado momento da viagem, percebi que eu não estava mais sozinho dentro do caminhão, mesmo sem ter visto ninguém entrar. A certeza veio de forma direta, sem explicação lógica, como se alguém tivesse ocupado o lugar ao meu lado naturalmente. Meu corpo reagiu com tensão e minha mente se recusava a aceitar o que estava acontecendo, tentando encontrar qualquer explicação que não envolvesse o impossível. A ligação com a morte da minha vizinha ficou clara demais, como se ela tivesse encontrado em mim um caminho para continuar aquela história interrompida. Eu entendi que não importava o quanto eu avançasse pela estrada, aquilo não ficaria para trás, porque agora não se tratava mais de uma aparição distante, mas de algo que seguia comigo, acompanhando cada decisão, cada quilômetro, deixando claro que aquela madrugada ainda estava longe de terminar e que o que viria a seguir seria ainda mais difícil de enfrentar. Com o passar do tempo, a viagem começou a perder qualquer noção de normalidade, como se a estrada tivesse deixado de obedecer às regras comuns. A presença ao meu lado parecia influenciar tudo ao redor, e eu sentia que cada decisão minha já não era apenas minha. Minha mente oscilava entre tentar manter o controle e aceitar que algo maior estava conduzindo aquela situação. Pensamentos que não eram meus surgiam com força, trazendo lembranças do casamento, da alegria que deveria ter marcado aquele dia e do fim abrupto que tomou o lugar de tudo isso. Era como se a história dela estivesse sendo empurrada para dentro da minha, se misturando à minha própria vida sem pedir permissão. Eu percebia que aquela companhia não queria apenas ser notada. Havia uma intenção clara, ainda que silenciosa. Algo que precisava ser revelado ou completado antes que a noite acabasse. A cada quilômetro percorrido, ficava mais evidente que aquela experiência estava avançando para um ponto sem retorno, preparando o terreno para acontecimentos ainda mais diretos, deixando claro que o que eu já tinha enfrentado era apenas uma parte do que ainda estava reservado para aquela madrugada. A partir desse ponto, a situação deixou de acontecer apenas dentro do caminhão e passou a se manifestar ao longo de todo o trajeto. A estrada parecia responder à presença dela, como se cada trecho revelasse uma nova forma de lembrá-la. Em alguns momentos, eu tinha certeza de que ela não estava mais ao meu lado, mas logo depois percebia que nunca tinha ido embora de verdade. Era como se ela estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre à frente, sempre próxima, guiando a viagem para onde quisesse. A sensação de perseguição se misturava com a ideia de destino, como se aquela madrugada tivesse sido escolhida para cruzar nossas histórias de uma vez por todas. Eu já não pensava em chegada, nem em entrega, nem em voltar para casa. Apenas seguia em frente, entendendo que cada quilômetro percorrido me levava mais fundo em algo que não podia ser interrompido, e que aquela presença não estava ali por acaso, mas porque ainda havia algo que precisava acontecer antes que a noite finalmente chegasse ao fim. Em um trecho conhecido por acidentes, algo mudou de forma definitiva dentro de mim, como se eu estivesse atravessando um limite invisível. A história dela deixou de ser apenas uma presença insistente e passou a se impor como uma lembrança viva, reconstruída diante de mim sem que eu tivesse escolha. Eu compreendi que aquele ponto da estrada não era aleatório, que havia uma ligação direta entre o que tinha acontecido naquela noite de casamento e o caminho que eu percorria agora. A sensação era de estar revivendo algo que não me pertencia,
mas que tinha sido colocado sobre meus ombros como uma responsabilidade silenciosa. Não havia palavras, pedidos ou explicações, apenas a certeza de que aquela morte não tinha sido encerrada como deveria. Pela primeira vez, pensei que talvez eu não estivesse sendo apenas acompanhado, mas conduzido até um entendimento que ainda não estava claro, algo que se aproximava aos poucos e que faria aquela viagem assumir um significado muito mais pesado do que eu poderia imaginar naquele momento. Quanto mais o tempo avançava, mais eu sentia que aquela presença não estava satisfeita em apenas me acompanhar. Havia uma cobrança silenciosa crescendo a cada trecho percorrido. Minha mente começou a trabalhar contra mim, trazendo pensamentos que eu nunca tive antes, como se alguém estivesse organizando tudo para que eu entendesse uma verdade específica. Eu passei a questionar se aquela viagem tinha sido realmente uma escolha minha ou se, de alguma forma, eu tinha sido colocado ali exatamente para viver aquilo. A ligação entre nós parecia inevitável, como se o simples fato de eu conhecê-la antes da morte tivesse criado um vínculo que agora se manifestava daquela maneira. Eu percebia que algo estava sendo preparado, que aquela madrugada caminhava para um momento decisivo e que em breve eu teria que encarar diretamente o motivo de ela ter surgido no meu caminho. Não havia mais espaço para negação, apenas a certeza de que a estrada ainda guardava uma revelação que mudaria completamente o rumo daquela história. Foi quando percebi que a noite começava a perder força, que algo mudou no comportamento daquela presença. A pressão constante que me acompanhava desde o início da viagem começou a ceder, como se o objetivo estivesse próximo de ser alcançado. Eu entendi que o tempo estava se esgotando, não para mim, mas para ela. A ligação que nos unia parecia se desfazer aos poucos, deixando no lugar um peso difícil de explicar, como se eu tivesse sido usado para carregar uma parte daquela história que ninguém mais poderia carregar. Pela primeira vez, pensei que aquela madrugada estava chegando ao fim, mas não da forma que eu imaginava quando saí de casa. Ficou claro que nada terminaria simplesmente com o amanhecer, porque certas experiências não se encerram quando a estrada muda de cor. Elas apenas se afastam o suficiente para que a gente consiga seguir em frente, sabendo que algo foi deixado para trás e que as consequências ainda estavam prestes a se revelar. Quando finalmente alcancei o destino, já sob a luz do dia, a sensação não foi de alívio, mas de estranhamento profundo. Era como se eu tivesse voltado, mas deixado uma parte de mim presa naquela estrada. Tudo ao redor seguia normalmente, pessoas trabalhando, outros caminhões chegando e saindo, como se nada fora do comum tivesse acontecido durante a madrugada. Ainda assim, eu carregava a certeza de que aquela viagem tinha ultrapassado um limite que não deveria ser cruzado. Aos poucos, informações começaram a se encaixar. Detalhes sobre o acidente vieram à tona e percebi que havia coisas mal resolvidas naquele acontecimento, lacunas que ninguém parecia disposto a encarar. A presença que me acompanhou não parecia mais próxima, mas também não parecia distante o suficiente para ser esquecida. Ficou claro que eu tinha sido envolvido em algo que não buscava testemunhas comuns, mas alguém que pudesse carregar aquela história adiante, mesmo sem entender completamente o papel que lhe foi imposto, deixando a sensação de que o verdadeiro fim ainda não tinha sido alcançado. Depois daquela viagem, nada voltou a ser exatamente como antes. Eu segui trabalhando, segui cruzando estradas, mas a BR-040 nunca mais foi apenas um trajeto comum para mim. A certeza de que aquela história não se encerrou naquela madrugada passou a me acompanhar de forma constante, como uma lembrança que se recusa a ficar no passado. Às vezes penso que eu não fui escolhido por acaso, que conhecer aquela noiva antes da morte criou um laço que a estrada apenas revelou. Não houve despedida, explicação ou encerramento claro, apenas a sensação de que algo foi compartilhado e deixado incompleto. Até hoje, quando a noite se aproxima e uma nova viagem começa, eu sei que certas histórias não precisam se repetir para continuar existindo.
Elas apenas aguardam o momento certo para voltar. E no fundo eu carrego a dúvida se aquela presença realmente seguiu o próprio caminho ou se ainda permanece ligada a mim, esperando a próxima vez que eu cruzar a estrada certa no horário certo. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.